Nós hoje temos aqui conosco a presença de um pregador internacional. Nós vamos ter hoje, ministrando na Igreja Batista da Paz, eu convidei com muita alegria, é uma pessoa especial e um pregador internacional, intercontinental. Já esteve ministrando em outros continentes, um cara assim tremendamente usado por Deus. É a segunda geração de pastores da família. O pai dele foi um grande pastor, e ele é muito usado por Deus. Tem uma família linda, o casamento deles é um exemplo, e ele talvez não seja muito conhecido aqui, é o pastor Walid Dias. Eu queria convidar o pastor Walid para estar aqui. Isso é um pregador intercontinental, já pregou na África, já repreendeu o demônio na África, sai cão dos infernos. Pastor Walid é filho do pastor Walid, né? Walid, filho do pastor Walid, que também é pai do futuro pastor Walid. E o pastor Walid é uma pessoa que está conosco já há alguns anos. E eu confesso para os irmãos que eu não vi ninguém falando mal desse moço. É uma das pessoas mais queridas da igreja. Provavelmente você nunca ouviu o nome do pastor Walid envolvido em nenhum bochicho, em nenhuma fofoca, em nenhuma conversa. Eu nunca precisei andar atrás de problema do pastor Walid, um homem de Deus, uma família de Deus. É um filho precioso, trabalhador, aquele moço que a gente olha para o lado e ele pergunta: o que você está precisando, pastor? E é um privilégio ter o pastor Walid aqui conosco, tanto ele quanto toda a sua família. Eu estou falando do pastor Walid, claro, eu tenho muitos pastores excelentes aqui, muitas ovelhas excelentes, mas eu estou falando dele porque eu não dei tantas oportunidades para o pastor Walid ministrar. Então, nas poucas oportunidades que eu dou, eu estou falando com vocês, apresentando o pastor Walid como ele está configurado no meu coração. Nada disso que eu estou falando aqui é lisonja, nada disso que eu estou falando aqui é bajulação. É a configuração do pastor Walid no meu coração. Eu acredito que também no coração de toda a igreja. Por isso eu sei que Deus vai usá-lo muito com poder. E ele não está aqui para ser avaliado por ninguém, nem para ser comparado. Está aqui para ministrar uma palavra de Deus para o nosso coração. Por isso eu já recebo a palavra. Sei que vai falar comigo, vai falar com você em nome de Jesus. Você estende a sua mão para cá para abençoar o pastor Walid? Senhor, abençoa o teu servo. Declaro que ele seja livre no Senhor, Pai, livre para fluir, livre para entregar a palavra do Senhor, livre para ser um abençoador na vida da igreja, Pai querido, que sobre ele repouse apenas o peso da glória, Pai. Tira, Senhor, todo o peso de parecer com alguém ou competir em alguma coisa, ser avaliado, e coloca sobre ele só o peso da glória, Pai, para transmitir com graça o que está nos lábios do Senhor e no coração do Senhor. Eu o abençoo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, igreja. Só vitória. Maravilha. Ô glória, tem que ser ninja aqui agora, hein? 15 para as 9. Muito feliz de estar aqui. Obrigado, pastor. O pastor é um paizão. Essas palavras dele é uma bênção para nós. O pastor fala isso com a gente pessoalmente. Eu me sinto real. Eu sou filho realmente do pastor William. Já interviu muitas vezes na minha história para me levar para uma melhora cada dia mais, e marcou a geração da minha família, marcou muito a nossa história, a história do meu pai. Chegamos aqui em final de 2001 para o início de 2002, acho que tinha quase um ano que o pastor William estava aqui, e estamos aqui cada dia mais enraizando a nossa árvore, até que Deus decida no coração do pastor e também no coração dele primeiro, nos colocar em algum outro lugar, não é verdade? Eu quero desde já agradecer todos os irmãos que contribuíram com a nossa viagem na África. Eu sei que muitas pessoas acompanharam no Instagram, no Facebook, os relatórios, levamos bastante dinheiro, que os irmãos doaram, a Igreja Batista da Paz foi naquele lugar. Irmãos, é tão maravilhoso quando você chega lá e vê o que o recurso faz no lugar, é tão maravilhoso, vidas convertendo, pessoas sendo abençoadas. Muito obrigado, os irmãos, continuem orando pelo projeto. Nós estamos lá já tem 14 anos e ainda vamos continuar, em nome de Jesus, cada dia mais naquela terra.
eu queria que você, enquanto os meninos preparam o vídeo ali para mim, você abre aí 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Deixa eu colocar no modo avião, antes que alguém ligue aqui. Pode tomar essa água consagrada de Israel aqui, pastor? 2 Crônicas 21, 20. Irmãos, o versículo que eu vou ler, eu estava lendo no ano passado, a gente estava lendo a Bíblia toda, né? Com a supervisão da pastora Kel, pastorzinho. Eu li esse versículo, a gente sempre lê, mas tem que ver, você vai ler na Bíblia cada dia mais, se depara com os versículos, gente, parece que eu nem li isso. Mas esse versículo é um dos versículos de uma história mais trágica que você pode conhecer na Bíblia, de um fim de uma vida mais terrível, o que a Bíblia narrou aqui nesse versículo. 2 Crônicas 21, 20 está escrito assim: era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Foi sem deixar de si saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Amém. Irmãos, esse versículo é muito forte, e eu fiquei imaginando, eu li esse texto, eu fiquei imaginando a minha história e lembrando de muitas escolhas que eu fiz, que eu deixei de fazer, as que eu vou fazer. Eu fiquei pensando na história desse moço, nas coisas que ele fez para que não deixasse saudade na sua morte. Então, é muito sério esse texto, ele confronta muita gente, quando você começa a ler a história do rei Jeorão. Jeorão, filho de Josafá, neto de Asa. Eu queria, antes de comentar com vocês esse texto, eu queria que apagasse as luzes aqui, por gentileza. Eliel está sobrando um pouquinho, tira um pouquinho, que está alto aqui. Apaga as luzes aqui para mim, por gentileza, nós vamos passar um vídeo. Amigos, o nosso querido irmão partiu desta vida, deixando mulher, filhos, uma dívida de 20 mil, um carro alienado, a dívida com o açougue, a conta do seu Joaquim da padaria, a conta da farmácia. Misericórdia, pode acender. Imagina, irmãos, eu já fui em tanto velório, e teve um velório que a gente ficava imaginando essa cena. Eu vi esse vídeo é antigo. Esse vídeo é propaganda de uma seguro de vida, né? E eles fizeram esse vídeo, eu cortei a parte das propagandas ali. Mas quando eu li esse texto, eu lembrei desse vídeo. Eu estou rindo porque o vídeo é engraçado, né? Você imagina, fiquei imaginando a Letícia lá, pastor, no meu túmulo lá, jogando os trem lá, revoltada, se eu tiver uma história como foi esse rei. Mas eu lembrei na hora desse vídeo, eu quis passar para os irmãos gravar esse texto. Jeorão era o filho mais velho, né, de Josafá, rei de Judá, né, o reino do sul, primogênito, e como primogênito ele recebeu a herança, o reinado, e os outros irmãos receberam cidades para conduzir a cidade, e infelizmente ele, com muito orgulho no coração, com muita ganância do coração, ele foi ficando mais que ganancioso, eu esqueci a palavra, tão terrível o coração dele, a maldade foi desenvolvendo tanto, que ele até matou os seus irmãos. E é muito interessante que o pai dele, Josafá, foi um homem que andou segundo o coração de Deus, que andou segundo a vontade de Deus, andou perante os olhos do Senhor retamente, foi um homem que experimentou o sobrenatural de Deus. Josafá, no capítulo anterior, mostra Josafá vencendo uma guerra sem lutar. Deus disse: olha, essa peleja não tereis que pelejar.
Josafá foi um homem que experimentou o sobrenatural de Deus, e Jeorão participou desse tempo, participou dessa história. Josafá, o pai dele consertou a nação, fazendo que o povo obedecesse os mandamentos. Eu lembro de uma música quando eu era criança, tem algumas coisas que a gente grava, nunca esquece. Eu aprendi essa música com um moço que morava no final da nossa rua, eu era menino, e a música é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. As crianças ouviam dos seus pais os mandamentos de Deus, elas cresciam ouvindo a lei do Senhor, elas cresciam conhecendo sobre o Deus de Israel, ouvindo as histórias do que Deus fez com o seu povo, das grandes vitórias que Deus fez com o povo saindo do Egito. E Josafá foi esse rei, que não fez aliança com outros deuses, que não adorou outros deuses, foi reto perante o Senhor. Mas quando ele morreu, o reinado foi passado para Jeorão, e ele foi sem deixar. Jeorão, então, quando faleceu, eu vou narrar rapidinho o que aconteceu, mas quando ele faleceu, a história dele foi tão triste que ele foi e não deixou saudade. É tipo a história dessa mulher aí jogando os negócios na cova de Jeorão, tanto que ele nem foi enterrado nas covas dos reis. Em primeiro lugar, vou contar algumas coisas da vida de Jeorão que fez com que as pessoas não sentissem saudade dele. E algumas coisas que na vida dele, eu fui tentando e colocando na minha vida, algumas coisas que eu poderia fazer, que eu posso fazer, para evitar o fim trágico. Porque a gente às vezes começa a vida muito ruim. Às vezes a gente começa a vida numa vida de pecado, numa vida tão terrível, até porque, irmãos, todos nós nascemos filhos de Adão, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, e a tendência dessa natureza é cada dia mais afundar no pecado. A tendência dessa natureza, mesmo você querendo servir a Deus, mas ainda a gente toma decisão pelas coisas do mundo. E a natureza do pecado vai nos levando, e a maldade vai aumentando tão grande, que a gente chega em limites que, como a Bíblia diz, a gente vai alcançando limites que a ira de Deus vem sobre nós. E muitas das vezes a própria consequência do nosso erro é uma ira sobre nós. Jeorão deixou de seguir o exemplo do seu pai. Josafá foi um rei piedoso, como eu disse, conheceu Deus e fez Deus conhecido, experimentou o livramento de Deus, levou a nação a pôr a sua confiança em Deus. Porém Jeorão, mesmo sendo o filho mais velho, não andou nas mesmas pegadas, escolheu andar no caminho da maldade e perversidade. A Bíblia é cheia de histórias como exemplo. Nós temos histórias na Bíblia que são exemplos bons a ser seguidos e exemplos ruins a ser seguidos, como algumas decisões na vida de Sansão, por exemplo. Temos muitas histórias que têm finais ruins, que nós podemos pegar exemplo para não fazer a mesma coisa. Irmãos, a Bíblia tem resposta para todas as nossas escolhas. Todas as nossas escolhas, se nós pautarmos na palavra de Deus, nós ficamos livres de consequências ruins de escolhas erradas. E eu pensei, rapaz, será que exemplo que eu estou seguindo? O que eu tenho tirado da vida de alguém ou de qualquer pessoa para ser exemplo na minha vida? Quem que eu estou imitando? Que decisão que eu estou tomando a respeito de seguir um exemplo bom ou um exemplo ruim? Que decisão que eu estou tomando a respeito disso para que o meu fim não caminhe como caminhou a vida de Jeorão? Com quem que eu tenho andado? Com quem que eu tenho andado? Quem que eu tenho ouvido? O que eu tenho alimentado a minha mente para que eu siga o exemplo? Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Nós temos na Bíblia grandes exemplos, e o maior deles é o nosso mestre, Jesus. Em segundo lugar, Jeorão deixou de buscar a direção de Deus para o seu casamento.
Jeorão era genro, irmão, sabe de quem que ele era genro? De Acabe. A sogra dele, sabe quem que era? Jezabel. Jezabel que matava profetas, que calava a voz profética. Imagina, foi buscar uma esposa na pior família do reino do norte. Esse casamento, longe de incentivá-lo a andar com Deus, induziu ao fazer o que era mal perante o Senhor. Um casamento errado é fonte de muitos desgostos, causa de muita dor, palco de muitas tragédias. O casamento de Jeorão matriculou numa infame escola da idolatria. Ele casou com Atalia, e depois da morte de Jeorão, Atalia ainda foi terrível. Ela matou as descendências do rei e ainda usurpou o trono, tomou o trono à força. Irmãos, que escolha que esse camarada, que esse rei fez para o seu casamento. Quem que está aconselhando você no seu dia a dia? Você sabia que quando a gente caminha para o erro, a gente tem uma tendência de, mesmo ouvindo os conselhos bons, a gente tem uma tendência de ouvir os conselhos mal, porque a gente está já dando lugar para a nossa natureza de pecado, e a tendência dela é só ouvir aquilo que é prazer para a nossa carne. Quem que você está andando, com quem que você está conversando? Que conselho que você está ouvindo? Salmo 1 nos ensina que o conselho que nós devemos ouvir é do Senhor, porque o conselho que não vem do Senhor é conselho de ímpio, que comete impiedade. A quem nós temos prestado conta? Quando nós afastamos do Senhor e tomamos uma decisão para uma escolha de ser dono da nossa própria vida, nós temos a tendência de errar, de ter um final triste. Porque quando nós dizemos para nós mesmos que eu não devo nada a ninguém, que minha vida ninguém tem nada a ver com isso, você está sentando num trono que governa a sua própria vida. Porque quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu não deixo mais, como o pastor ele sempre fala, né, a gente perde o nariz, a gente deixa de ser dono de nós mesmos, e a decisão que nós tomamos é baseado no que Deus quer para nós, é baseado na palavra do Senhor. Então, se eu sigo conselhos que vai contra a palavra de Deus e me leva para aquilo que está me dando prazer, talvez você não está vendo o futuro trágico, mas ele já está a caminho por causa de uma decisão errada, de ouvir um conselho errado. Esse homem quis imitar Acabe, um homem idólatra, um homem que fez Israel pecar. Esse homem deu ouvido à sua sogra Jezabel, que calava a voz profética, um homem que não ouvia a voz de Deus, porque quando Deus falava, ele enviava o profeta. E muitas das vezes, quando nós começamos a caminhar errado, muitas das vezes a frase que vem na nossa cabeça é: Deus fala diretamente comigo, eu tenho um relacionamento direto com Deus, e eu nem preciso de que ninguém fique falando comigo. Eu ligo direto para um irmão, e eu pergunto: meu amigo, como é que você está? Você está indo na igreja, está firme? Eu estou orando em casa, lendo a Bíblia, mas eu ainda não estou congregando, tal, mas eu estou em casa. Como é que você está, a sua vida espiritual, meu amigo? Como é que você está aí? Não, eu estou, só eu e Deus, tal. Irmãos, sabe o que é isso? É a mesma coisa de eu chegar com a minha esposa na sua casa, e eu entrar na sua casa, na hora que eu for levar a minha esposa, que eu amo, você fala: não, deixa ela aqui fora, aqui, eu quero só você aqui dentro, eu quero conversar só com você, eu quero que só você seja meu amigo, deixa a sua esposa aí. Mesma coisa de alguém, você chegar com sua namorada, e na hora que for apresentar, eu desprezo ela, não quero nem olhar para ela, não quero conversar, não, deixa ela aí, tal, vão nós dois aqui. Irmãos, a pessoa que fala: eu não quero ir na igreja, você está desprezando a noiva de Cristo. Jesus ama a sua noiva, e Ele estabeleceu a igreja. Quando você rejeita a igreja, você rejeita a noiva de Cristo. Nós rejeitamos, irmãos, você rejeita a esposa, aquela que vem ataviada, aquela sem mácula, aquela que entrará com triunfo no céu, aquela pela qual Cristo morreu. Então, quem está aconselhando você? Em terceiro lugar, Jeorão deixou de confiar em Deus para sustentar seu governo,
E ao assumir o trono, tendo se fortalecido, matou todos seus irmãos à espada e alguns príncipes de Judá. O medo de perder o poder fê-lo destruir seus possíveis concorrentes, e a sua ganância induziu a matar até mesmo os membros da sua família. Tornou-se um homem perverso, sem amor natural, sem temor a Deus, sem respeito à vida. Colocar confiança em si mesmo é decretar derrota. Em quem você confia de verdade? Onde você tem colocado a sua confiança? Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Se você confia em si mesmo, você acha que a sua decisão é correta. Quando você quebra um princípio de autoridade, quando você despreza um conselho, quando você despreza alguém, a gente confia em nós mesmos, é idolatria, porque a gente senta num trono, e quando você senta num trono, e que você acaba sendo Deus de si mesmo, é idolatria, porque você acha que a sua decisão é melhor do que a de Deus, porque você acha que a Bíblia não é tão assim legal para dirigir sua vida. E Deus, Ele sempre vai enviar para a nossa vida, sempre vai enviar profetas, palavra, para que a gente tome a decisão certa, para que a gente arrependa da nossa decisão e tome uma decisão correta diante de Deus. Porque Deus, Ele nos ama, Ele nos ama. Em quarto lugar, Jeorão deixou de servir a Deus vivo para promover idolatria em sua nação. Em vez de imitar seu pai Josafá, homem piedoso, imitou Acabe, seu sogro, homem idólatra e perverso. Ele liderou a sua nação para longe de Deus. Foi um líder nocivo à sua família, ao seu povo. Ele induziu sua nação a afastar-se de Deus. Para quem você está conduzindo a sua casa? Para onde você está levando a sua família? Para onde você está conduzindo as pessoas que andam com você? A minha companhia vai ajudar alguém a aproximar de Deus ou afastar? Se você anda com alguém que está te afastando da vida com Deus, meu irmão, essa palavra é para nós. Desperta, porque Deus quer ver você perto. Porque quanto mais longe de Deus eu fico, mais independente eu fico e eu tomo as minhas decisões, e muitas vezes elas é horrível. Quantas decisões eu tomei, irmão, que me fez chorar. Muitas decisões que eu tomei me fez chorar, porque eu achava que as minhas decisões eram corretas, eu não precisava ouvir o conselho, eu não precisava ouvir. Em quarto lugar, Jeorão atraiu a maldição sobre a sua cabeça, sobre a sua família e sobre a sua nação, porque Jeorão abandonou os caminhos do seu pai, do seu avô, para seguir os perversos caminhos de Acabe. Deus trouxe grandes flagelos sobre o seu povo, seus filhos, suas mulheres e todas as suas possessões. O pecado atrai juízo divino. O pecado é o filho da cobiça, e o seu salário é a morte. A decisão que esse homem tomou em escolher uma vida maligna, trouxe para si ira, e também trouxe consequência de maldição para a sua casa e para a sua nação. Se você está numa posição de liderança, e a sua decisão leva você para longe de Deus, as pessoas que estão em volta de você ou debaixo da sua autoridade, elas serão afetadas. Nós que somos homens, sacerdotes da nossa casa, nós temos uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de conduzir a nossa casa à presença de Deus. Pastor, aquele versículo que a Bíblia fala, como cuidará, aquele que não cuida da sua própria casa, como cuidará da igreja de Cristo? Pastor, ele falou comigo que a qualificação para que eu cuide da igreja de Cristo é que eu cuide bem da minha própria casa. Nós precisamos cuidar bem de nós mesmos e da nossa casa. Você influencia alguém, você influencia alguém. Você é influência para o seu irmão, você é influência para o seu amigo, você é influência na escola, no trabalho. Irmãos, você é uma carta escrita, nós somos carta escrita, tem pessoas nos lendo. E se eu tomo decisões erradas, eu terei consequências, e as pessoas que estão me seguindo também serão afetadas. A nossa vida é uma responsabilidade. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e fazemos dele o nosso Senhor,
não é mais a nossa vida na direção, mas é o Senhor dirigindo a nossa vida, e é uma vida de cruz, de renúncia. A vida com Jesus é uma vida de renúncia, e é todos os dias. Eu preciso de renunciar a uma decisão minha, uma vontade minha todos os dias, porque nem tudo que eu quero é bom para eu fazer. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. O que você está atraindo para a sua casa, benção ou maldição? O que você está atraindo? Eu lembro, poucas semanas antes do meu pai falecer, meu pai faleceu em 2011, 9 de março, e quando eu estava lendo esse texto, quando esse texto diz que ele se foi sem deixar saudade, foi muito ao contrário do meu pai. Porque se eu parar e começar a trazer à memória as coisas do meu pai, eu emociono e eu acabo, principalmente quando eu falo assim, eu já evito de falar muito, porque é muita saudade. Porque ele fez um diferencial na minha vida espiritual, ele fez um diferencial na formação do meu caráter. Foi um homem de Deus, conduziu a nossa casa para perto de Deus, nos ensinou a palavra de Deus. E quando ele estava no hospital, não existia o WhatsApp, Facebook, acho que tinha o Orkut, mas o celular não tinha celulares, 2011 ainda estava começando. Eu recebi uma mensagem de texto, Deuteronômio capítulo 30. Esse texto me acompanha desde então, e eu nunca mais esqueci. Escolhe, pois a vida, não, eis que põe diante de ti uma porta aberta. Já decorei, agora não esqueci como é que é. Abre o versículo aí, deixa os irmãos ler aí, eu vou passar para adiante. Eu sei que o versículo resumido é assim: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Aí, colocou? Quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhe relatei, quando estiverem vivendo entre as nações, onde o Senhor, seu Deus, o exilou, levem também todas essas instruções a sério. Aí, se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e obedecerem de todo o coração, de toda a alma e todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, restaurará a sua situação, Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde espalhou. Eu não vou ler o texto todo. Acha a parte aí, deixa na tela, que ele fala assim: eis que põe de ti uma porta, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor. Meu pai mandou essa mensagem no celular, e eu li esse texto. Eu li esse texto, e a saúde dele ainda, ele estava fazendo quimioterapia, e esse texto foi marcando minha vida, porque eu senti que parece, sabe quando você sente que a pessoa vai morrer e que não vai ter jeito? Quando ele mandou esse versículo, é como se fossem as últimas palavras de um pai para o filho, como Davi disse para Salomão: Salomão, sê homem. E eu recebi essa palavra, e todas as vezes que eu estou diante de uma decisão, todas as vezes que eu estou diante de uma porta que me leva para o pecado, esse texto vem à minha mente: eis que põe diante de ti uma porta, a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe. Deus, isso aí, hoje lhe dei uma escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem, escolha que fizerem, escolha que fizerem, escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Irmãos, a escolha, e Deus está falando para alguém, a escolha que você vai fazer, ou você está fazendo nesse tempo, vai decidir o seu futuro para longe de Deus. Porque a misericórdia de Deus vem sobre nós, e a escolha que nós devemos fazer é a escolha que Ele nos oferece. Olha, filho, você tem uma escolha a fazer, mas eu vou te sugerir: escolhe a vida, escolhe esse caminho, escolhe o caminho da retidão. Estou acabando. Em quinto lugar, Jeorão colheu o que plantou, pois foi atacado por uma doença assombrosa, incurável. Está tudo em 2 Crônicas 21, versículo 18 e 19, essa parte. Jeorão zombou da graça de Deus, zombou da bondade de Deus, e levou a nação à idolatria, porque ele virou as costas para Deus, foi ferido por uma enfermidade que lhe trouxe terríveis sofrimentos e morte humilhante. Saíram-lhe as entranhas e morreu com terríveis agonias. Ele plantou na sua vida
escolhas terríveis, ele decidiu servir a ídolos, a outros deuses, levou a sua família, a sua nação à idolatria, e foi colhendo para a sua vida consequências terríveis. Surgiu uma enfermidade nele, no intestino, e ela foi crescendo, 2 anos crescendo, até que ela estourou, e ele morreu com muita agonia, diz a Bíblia, muita agonia. E ele fez uma plantação para a história dele, tão terrível, irmãos, que o final foi tão trágico, que foi embora, e não deixou saudade. Existe uma frase que o pastor Ilha sempre fala, que é muito forte: plantar é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Se você não plantar, você não colhe, mas se você planta, você vai colher. E Satanás nos engana, porque tem plantação que a gente faz, a gente é enganado pensando que é coisa boa, porque tem semente que é ruim. Nós vamos colher, um dia ou outro nós vamos colher. Nós vamos colher. Eu lembro um dia que nós estávamos vivendo um tempo bem difícil em casa, e a Letícia, depois ela conta esse testemunho, ela já falou para muita gente, ela estava cometendo alguns erros, e Deus deu para ela, e nesse tempo eu estava buscando muito ao Senhor, e Deus deu um sonho para ela, porque ela estava deixando um pouco o ensino, por causa dessa decisão dela, de alguns erros, deixando um pouco a mercê aos nossos filhos, não deixando de cuidar, mas da responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. E Deus deu para ela um sonho, de 2 demônios vindo e devorando os nossos filhos, por causa daquela decisão. O sonho foi tão forte, que aquele dia ela tomou uma decisão muito séria, ela contou para mim, nós oramos. As decisões que nós tomamos, irmãos, ela vai nos atingir, mas vai atingir os outros também, que estão debaixo da nossa autoridade, que está ao nosso redor. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Gálatas 6,7, não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Em 6º lugar, Jeorão viveu para fazer o mal, morreu sem deixar de se saudades, e depois de 2 anos atroz de sofrimento, Jeorão morreu. Sua morte, entretanto, não produziu lágrimas nos seus, mas alívio. O seu povo nem prestou homenagem. Ninguém chorou no velório. E quando ouviu, Jeorão morreu. Ai, graças a Deus. Imagina. A sua casa não chorou. Ninguém fez homenagem para o rei. E nem sepultado na sepultura dos reis ele foi. Porque as suas escolhas que ele foi fazendo, e essas maldades, destruindo a sua própria casa, matou os seus próprios irmãos, levou a nação à idolatria, não seguiu exemplos bons, fez escolhas erradas, foi um alívio quando ele foi embora. Muito triste, muito triste. Sua vida foi um fracasso, sua morte foi uma tragédia, e o seu legado foi um pesadelo. Fez escolhas erradas e virou as costas para Deus. O que eu tenho feito das oportunidades que Deus tem me dado? Como tem sido as minhas escolhas? Qual a resposta que você tem dado ao ouvir a voz de Deus? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas eu não ouvi Deus falando. Não. Todo domingo nós ouvimos Deus falando. Você ouve uma música, Deus fala com você. Você conversa com sua mãe, ela fala com você. Quando você vai tomar uma decisão, a pessoa, não faça isso. Deus usou. Deus está falando com você nos cultos. Quantos cultos nós vamos precisar para tomar uma decisão correta? Quantas mensagens nós precisamos de ouvir para tomar uma posição diante de Deus? Irmãos, a internet tem tanta mensagem, boas, como diz o pastor William, mensagens boas para a gente não praticar. Pratica as coisas simples que você sabe de obediência. Obedece ao pai, honra a liderança, obedece sua mãe, ouve o conselho da sua mãe, ouve o conselho do seu pastor,
ouve o conselho do seu líder. Ah, mas ninguém manda na minha vida. Não seja Deus de si mesmo, deixa só Ele no trono. Deus ama muito você. Jeorão sofreu juízo, mas ele não foi sem ser avisado, porque ele recebeu uma carta do profeta Elias, que está em 2 Crônicas 21, 12. Então veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste no caminho de Josafá teu pai, no caminho do rei Asa, do rei de Judá, porquanto você levou a nação à idolatria, sua família à idolatria, virá sobre você uma enfermidade, os seus filhos serão levados, sua nação será destruída. E Elias foi falando como boca de Deus para a vida dele. Sabe o que ele fez com a carta? Sabe o que ele fez com a carta? A Bíblia não fala que ele rasgou, mas ele ignorou a carta. Ele simplesmente desprezou a palavra de Deus. Desprezou. Quanto que vai precisar, quantas vozes nós vamos precisar de ouvir para que a gente entenda que o amor de Deus está expressando num aviso, porque o juízo é iminente, o juízo sobre o pecado ele virá, mas o personagem principal nesse texto não é Jeorão, é o Deus da carta, porque ele é, em Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Deus que sacrificou o seu Filho antes da fundação do mundo. Ele é o mesmo Deus que condenou o pecado, mas que amou o pecador. Ele é o mesmo Deus, aquele que veio ao mundo, morreu por nós e nos deu a vida eterna. Você sabia que Jeorão, em Mateus 1, ele está na genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus tem personagens que fez coisas terríveis, para mostrar para nós que nós também somos como esses homens. Se nós andamos na nossa natureza de pecado, nós vamos cometer os mesmos erros, mas graças a Deus, porque Jesus chegou e mudou tudo, porque agora nós temos a oportunidade de tomar uma decisão em viver debaixo do senhorio de Cristo, e a nossa obediência a Ele vai nos salvar de uma grande ira, a nossa obediência a Ele vai nos salvar de uma grande condenação, a nossa obediência, a nossa entrega a Ele, a obediência à sua palavra, porque aquele que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama, a nossa obediência aos mandamentos é que vai nos levar à vida eterna. Talvez a minha história ou a sua história encaixa com algumas coisas de erro na vida desse rei ou na vida de qualquer personagem bíblica. Talvez você já tomou uma decisão ruim, talvez você está tomando essa semana, talvez você vai tomar uma decisão ruim. Mas se você submeter a obediência à palavra do Senhor, essa obediência vai te dar segurança, vai te dar livramento, e você não passará pelo juízo que vem sobre quem está sob o domínio do pecado. E você sairá vitorioso, porque Jesus veio para mudar a nossa genealogia agora. Agora, a partir de Jesus, você terá uma nova história. Não é por simplesmente conhecer Jesus. Queria pedir os meninos do louvor para coisar aqui em cima. E eu queria pedir você para ficar de pé. Deus não mudou porque Jesus veio, Ele é o mesmo. Ele simplesmente nos deu uma oportunidade de tomar uma decisão correta e de deixar que nós tenhamos um Senhor na nossa vida, que é Cristo, que sabe a decisão certa que devemos tomar. E quando você entregar a sua vida totalmente a Ele, e essa mensagem não é simplesmente para quem não serve a Jesus e não entregou a vida a Jesus, mas é para mim e para você, porque amanhã eu vou tomar uma decisão importante, e depois de amanhã também.
Talvez a sua escolha para o casamento, talvez foi ruim. Mas a Bíblia dá a solução. A Bíblia dá a solução para uma escolha errada. Talvez a escolha que você fez em andar com alguém, talvez foi uma escolha ruim. A decisão em desobedecer um conselho do seu pai, foi uma decisão ruim. Mas eis que põe diante de ti uma porta, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Um dia eu ia para a praia, era solteiro, de moto, para o Espírito Santo. Peguei a chave com o dono da casa e ia pagar o aluguel, sem falar com meu pai, e eu só ia falar que eu ia. Ia eu e minha irmã. E eu falei, pai, vou para a praia, dia tal. Já consegui a chave com o pastor lá da casa, e eu estou indo. Ele falou, meu filho, eu não quero que você vá. Não, pai, vai estar tudo certinho, vai ser muito legal, tal. Eu já fiz toda a rota, vai ser muito legal. Meu filho, eu não quero que você vá. Meu filho não vai. E eu fui insistindo, pai, eu vou, eu quero ir, pai, eu já sou maior de idade, vou de moto, tal. Meu filho, eu não quero que você vá. Eu insisti tanto que ele falou assim, então tá bom, você pode ir, mas você vai contra a minha vontade. Deixa eu falar um negócio com você. Deus está falando com você, filha, filho, eu não quero que você vá. Filho, eu quero você aqui. Filho, não vai. Não toma essa decisão. Esse namorado, ele está te enganando. Porque você já olhou para a família, não obedece o pai dele, não honra a mãe dele. Ele despreza a autoridade. Ele não honra as pessoas. Deus já te deu sinal na própria postura da pessoa, porque a palavra tem. São tantas decisões. Não saia do seu casamento. Não se pega ao pecado. Tome a decisão pela vida. Deus quer curar você. E você pode sair daqui agora totalmente transformado. E para isso eu queria que você falasse com o seu Deus. O Deus que você ama, que você serve. Fale com Ele aí. Fala, Senhor, quantas decisões erradas eu tomei. Eu não quero no meu velório deixar um legado ao ponto de que as pessoas vão sentir alívio que eu fui embora. Senhor Deus, eu quero, Senhor, assumir as responsabilidades que o Senhor me deu em ser obediente à Tua palavra, mesmo que essa obediência me custe sacrifícios, ó Pai, de renunciar a uma decisão minha que eu acho que é certa. Coloque pessoas na minha vida, Senhor, que vai me direcionar para uma obediência. Coloque pessoas na minha vida que vai me direcionar, Senhor, para um caminho correto, mesmo eu achando que elas estão erradas e eu estou certo. Abre a minha mente para entender a Tua vontade nos meus relacionamentos. Senhor, eu não quero, Senhor, afastar de Ti e me apegar ao pecado. Ajuda-me, Senhor, a partir de hoje, levar a sério a carta que o Senhor me entregou. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro para que a Tua igreja, para que os Teus filhos sejam alcançados pela Tua palavra. E que essa palavra seja profética para a vida deles, para a vida de sua família. E que nós, Senhor, saímos deste mundo, Senhor, se for da Tua vontade, e deixamos um legado, uma vida para que as pessoas espelham, uma vida para que as pessoas olhem para nós, ó Pai, e tenham gosto de seguir o exemplo, e sejam impactadas, em nome de Jesus. Toca nesse coração ferido, toca nesse coração triste, uma tristeza gerada, Senhor, pelo pecado. Toca nesse coração e derrama agora um bálsamo. Derrama, Senhor, um bálsamo nesse coração. Derrama, Senhor, uma paz, Senhor. Derrama a Tua graça, o Teu perdão, o Teu sangue purificador. Dê força ao ponto dessa pessoa tomar uma decisão correta. Derrama um poder sobrenatural na vida do Teu filho, da Tua filha amada.
Em nome de Jesus eu oro, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus.